Olá, estamos juntos em mais uma manhã da TV Câmara Jacareí com o Bom Dia Jacareí. Respirando aqui porque eu tô com gripe hoje, me desculpe telespectador. Esse ar seco, essa gripe aqui está me prejudicando, mas vamos lá. No nosso telejornal de hoje você vai ficar por dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que completa 27 anos e foi tema de uma sessão solene aqui na Câmara Municipal de Jacareí. E por isso, vamos contar com a presença da conselheira Daniele Rebelo no segundo bloco, que vai falar sobre os avanços e desafios do Estatuto aqui na nossa cidade. Também vamos saber que a partir de agora, motoristas embriagados que causarem morte podem ter pena de 5 a 8 anos de reclusão, segundo o projeto da Assembleia Legislativa. E agora conosco estamos com o jornalista Daniel Mendes. Olá, Daniel, bom dia. Olá, Patrícia, bom dia, Sibeli. Melhoras, né? Eu sei bem como é que é essa questão, né? Que todo mundo passando por esse momento de gripe, não só aqui na Câmara, mas na cidade aí. Mas melhoras para você também, viu? Obrigada. Eu estou feliz porque pelo menos hoje eu estou sem febre. Estou sem voz também, estou sem saúde, estou sem peso, diminui o peso, isso é o lado bom da gripe, mas pelo menos estou sem febre, já é um grande avanço para mim. Tenho certeza que o telespectador que está vivendo esse momento junto com vocês te compreende muito bem. Está sendo solidário com você. Falando em saúde, né, Daniel? Falando em saúde, né? Uma notícia que eu trago importante aqui é que hoje acontece mais um processo do processo de seleção das entidades interessadas em assumir a gestão, né, da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento e também do SIM, né, que é o Sistema Integrado, aliás, Serviço Integrado de Medicina no Parque Meia Lua, né, que são os dois maiores que tem aqui na cidade, tirando ali o do centro, né, a UPA do centro. Bom, a comissão dessa vez de qualificação e de organização na área da saúde vai abrir os envelopes com o plano operacional de trabalho das entidades. E as entidades interessadas em participar desse processo tem até o dia de hoje, às 17 horas, para entregar, então, suas propostas, seus envelopes fechados para esta comissão. E a entrega deve ocorrer na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Major Acácio Ferreira, número 854, no Jardim Paraíba. O endereço está aparecendo aqui na tela, então todas aquelas entidades que estão participando desse processo, fiquem atentas. Hoje é o dia, até às 17 horas, a entrega do envelope, porque amanhã haverá, então, em 2 momentos, a abertura desses envelopes por parte dessa comissão. Tudo isso vai acontecer no auditório da Prefeitura, juntamente com essa comissão e também com os participantes. Então, as pessoas devem ficar bem atentas, vou repetir aqui o endereço, fica na Avenida Major Acácio Ferreira, número 854, no Jardim Paraíba, aqui mesmo na cidade. Então, pessoal que está participando, as entidades que estão participando, as interessadas, que vão cuidar da administração, né, das UPAs. Todas as UPAs são administradas por entidades, né, isso já é um costume em todas as cidades, como nós já temos aqui na UPA do centro, né, Dr. Telmo, ali que existe uma entidade que cuida, faz a gestão ali dos funcionários, também vai ocorrer no SIM, né, e também na UPA do Parque Meia Lua. E hoje, então, é o prazo final para aqueles interessados em participar desse processo. Tá certo? Então, se você pertence a alguma entidade que é capaz de gerir as unidades de saúde aqui da cidade, não se esqueça, também deve ter uma série de documentos que precisam ser levantados e se você é uma dessas interessadas, aí fique atento porque tem muito documento para ser levantado aí e o prazo é às 17 horas. 17 horas e todas as informações da questão do edital está também no site da Prefeitura, que é jacareí.sp.gov.br. É isso aí. E o Estatuto da Criança e do Adolescente está celebrando 27 anos de existência. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por garantir a aplicação dessas leis. Confira mais detalhes sobre a sua função e aplicação na matéria da rede. Dona Nilma procurou o Conselho Tutelar de São Sebastião, no Distrito Federal, por causa de um problema com a filha adotiva. No ano passado, com 13 anos, ela resolveu morar com a mãe biológica. Só que a família não tem estrutura para receber a menina. Eu adotei com 3 anos de idade. Com 13 anos ela achou a família biológica e resolveu ir embora para eles, achando que seria uma vida diferente da que estava comigo, né? O conselho está ajudando Dona Nilma a levar a menina de volta para casa por vontade própria. Todas as vezes que eu procurei, o conselho está sempre pronto a me ajudar, só que eu mesmo fui a primeira a falar para eles que botar ela dentro da minha casa, a força eu não vou pôr.
Então a gente quer fazer um trabalho com ela que ela volte porque ela queira voltar, não porque a gente vai obrigar ela a voltar. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar é encarregado pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Cada município brasileiro deve ter pelo menos um conselho tutelar composto por 5 conselheiros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. Atualmente, no Brasil, existem 6.000 conselhos. Hoje nós temos, em todos os municípios, pelo menos um conselho tutelar existente, criado e, de alguma maneira, em funcionamento. Tem 6.000 conselhos tutelares, porque alguns municípios têm mais de um conselho no seu território. Por isso que a gente chega hoje a 6.000 conselhos tutelares no país, 30.000 conselheiros tutelares aproximadamente, diariamente, todos os dias da semana, dedicado exclusivamente no trabalho de garantia de direitos de criança e adolescente. Francisco, mais conhecido como professor Ninan, trabalha desde 2003 como conselheiro tutelar. Ele diz que são aproximadamente 6 atendimentos por dia, que envolvem maus tratos, violência sexual e negligência dos pais. O Conselho Tutelar ele tem a prerrogativa de averiguar, de averiguar tal situação e, se necessário for, mandamos para os órgãos competentes, como a polícia, para fazer investigação no caso de abuso sexual. Na questão de maus tratos e negligência, a gente faz a visita, para constatar tal situação, convocamos aos pais, conversamos, orientamos, aconselhamos e aplicamos medidas protetivas, se necessário for. É dever de toda a sociedade, da comunidade, do poder público, do Conselho Tutelar, em proteger a criança com absoluta prioridade. Só a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, além do Conselho Tutelar. Sobre isso a gente vai conversar muito mais com a Daniele Rebelo, que é a conselheira tutelar aqui da cidade, que vai estar com a gente no segundo bloco. Mas com relação a isso, Daniel, você tem alguns dados, parece que os números de violência, infelizmente, os números de violência sexual aqui na cidade contra crianças têm aumentado, é isso, Daniel? Olha, é lamentável ter que passar essa informação, aquele tipo de informação que a gente passa com muito pesar, Mas é importante passar essa informação para a questão da conscientização, até por conta dos motivos. A Daniele com certeza vai poder trazer esses dados com mais propriedade, ela que acompanha de perto essa realidade, mas infelizmente a violência sexual contra menores, contra crianças e adolescentes, aumentou cerca de 20% comparado ao mesmo período do ano passado, entre janeiro e julho. Entre janeiro e julho do ano passado foram 30 casos registrados na cidade. Este ano, 2017, são 36 casos, ou seja, 20% basicamente dos casos a mais do que no ano passado. Isso são os casos que foram denunciados. Essa é a questão, São casos que são denunciados e muitas vezes, Sibeli, como a gente já conversou aqui com os conselheiros tutelares, com famílias que são assistidas, só é possível identificar quando existe a denúncia. E o que assusta bastante é onde acontece, porque a gente pensa que acontece isso com crianças que estão nas ruas, abandonadas, não. A maioria dos casos tem acontecido dentro de casa. E o índice até importante a gente relatar também, com muito pesar, é que aumentou também na questão, a Daniela vai poder confirmar isso, a nível Brasil, o caso de pessoas da terceira idade abusando de crianças e adolescentes. Ou seja, é um dado muito preocupante, nós devemos realmente nos atentar a isso. Então, qualquer sinal, algo diferente que aconteça com a criança, e é papel sim dos pais, mas também de toda a família, resguardar o direito da criança para que ela não sofra essa violência, nenhum tipo de violência, É interessante, até a gente estava conversando aqui, eu conversei com a Patrícia, Patrícia, porque o papel do Conselho Tutelar, muitas vezes a gente cresce falando, No passado, muitos pais falavam assim, olha, cuidado que eu vou chamar o Conselho Tutelar, você está desobedecendo, vou chamar o Conselho Tutelar. Distorcendo um pouquinho o papel do Conselho Tutelar. Já causando aquela impressão de medo. De medo, porque... Também com o juizado de menores, Não, é uma coisa assim, completamente diferente. E a importância do Conselho é que a função dela, como a gente pode ver na matéria, e a Daniele vai falar também com essa propriedade aqui, é resguardar os direitos da criança e do adolescente. Eles vão lá para fazer o papel de averiguação e acompanhamento e até mesmo aconselhamento às famílias que estão passando por alguma dificuldade. Então é importante a gente apoiar o papel do Conselho, ter confiança. Em Jacareí nós temos aí um número de conselheiros tutelares aqui
a Patrícia falou também com relação aos dados, né, Patrícia? Sim, para cada 100 mil habitantes, né, é recomendável ter pelo menos 5 conselheiros, né? Aqui em Jacareí nós temos 230 mil habitantes aproximadamente e 5 conselheiros. Exatamente. Então precisaríamos pelo menos do dobro, né, do número de conselheiros, até mesmo pelo aumento da demanda, como o Daniel comentou, né? Inclusive a Daniele Rebelo, que vai estar aqui com a gente no segundo bloco, ela comentou em sessão solene que o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar aqui da cidade, não está conseguindo suprir a demanda, porque os pedidos que chegam, os suplícios que chegam lá de tudo quanto é ordem para salvar crianças, para ajudar crianças, para atender crianças que estão nos mais diversos tipos de carências e necessidades, tem sido tão grande. A necessidade é tão grande que eles não estão conseguindo fazer outras coisas que o Conselho Tutelar poderia estar agindo, intermediando, mas eles precisam realmente de aí mais gente ou de não sei se uma segunda unidade de um Conselho Tutelar, não sei como que isso acontece, mas precisa sim de mais gente atuando no Conselho Tutelar de Jacareí, e sobre isso a gente vai conversar muito mais no segundo bloco, não perca. E tempo, Patrícia? Sim, agora mudando um pouquinho de assunto, como a gente pôde perceber hoje, os termômetros subiram um pouco e agora a gente vai saber se pode ou não guardar os cachecóis com a previsão do tempo da Climatempo. Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui agora para o tempo ao vivo, tem disso. Mas mesmo assim eu vou passar para vocês a previsão, mesmo sem a gente mostrar ali no PowerPoint. A quinta-feira amanheceu com muitas nuvens, mas a previsão é que o sol apareça ao longo do dia. A umidade do ar segue baixa com 49%, sem possibilidade de chuva. Os termômetros irão variar entre 12 graus de mínima e 21 graus de máxima para hoje. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é que o tempo não mude muito. A umidade do ar ficará em 39%, também sem chance de chuva. A temperatura deve variar entre 12 graus de mínima e 23 graus de máxima. Graças a Deus vai esquentar, gente. Parece que no fim de semana aí a gente já pode ficar um pouquinho mais otimista, né? Otimista, mas não descuidando, porque como a Patrícia falou aqui, 39% de umidade do ar, ou seja, é muito baixa, então hidratar, a ordem é tomar bastante líquido, principalmente a água, né? Que é o melhor para se hidratar. E a gente comentou durante toda a semana da possibilidade de chuva, que né? não chegou, né? Não chegou, a gente ficou aqui na segunda-feira 90% de possibilidade de chuva e até agora a gente não viu a chuva. Em alguns bairros ameaçou um pouquinho, aquela garoa bem fininha, mas não passou disso, né? Sim, Climatempo prometeu chuva, mas quem manda a chuva, quem faz realizar o sonho da chuva é só Deus. E agora um assunto muito sério. Um projeto da Câmara dos Deputados, já aprovado pela Comissão de Viação e Transportes, estabelece pena de 5 a 8 anos de reclusão para o motorista que dirigir embriagado e causar morte. Veja na matéria da Rede. O Brasil é o 5º país do mundo em mortes ocorridas no trânsito. Muitas delas causadas por motoristas que dirigem depois de consumir álcool ou outras drogas. Para combater esse problema, um projeto aprovado pela Comissão de Viação e Transportes estabeleceu a pena de 5 a 8 anos de reclusão nos casos em que o condutor provocar morte no trânsito pelo uso dessas substâncias. A pena mínima impede que o motorista possa iniciar o cumprimento da condenação em regime aberto. A proposta também aumenta a pena para quem provocar lesão corporal nas mesmas circunstâncias. O desejo é que as pessoas entendam que essa questão dos acidentes de trânsito não sejam acidentes, são assassinatos, homicídios de trânsito. Então, a discussão hoje é mudança da visão e do comportamento na análise, não só legislativa, mas também judicial desse processo. É muito sério isso, como disse ali o deputado, isso não pode ser considerado como um mero acidente, você tirar a vida do outro, só porque a pessoa estava embriagada, tirou a vida de alguém, prejudicou muito uma família e é considerado um assassinato isso. Eu confesso assim, é louvável essa atitude, né? Essa mudança já é algo significativo, mas eu acho ainda muito pouco.
porque diante daquelas famílias que perdem seus entes queridos, imagina, muita gente que saiu para passear, saiu para andar na calçada e foi atropelada por alguém, e muitas vezes a gente sabe, conhece um pouquinho do sistema judiciário brasileiro, porque essa pena que é aplicada, a pessoa não vai cumprir esses 5 ou 8 anos, né? Então, sabendo já da questão dos próprios recursos, ou tendo seu bom comportamento dentro da própria prisão, ela sai em período bem menor. E assim, como você falou, Sibeli, e o deputado também falou, é aquela questão seguinte, você ingerir bebida alcoólica, você sabe do risco quando você assume um volante. Então é uma decisão sua. Agora, você tem que assumir também as consequências desse ato. Então, a partir do momento que alguém atropela e mata alguém por estar embriagado, não pode ser considerado acidente, é sim homicídio. Homicídio é intenção de fato de matar. E eu acho até que essa pena ainda é muito pouco diante da penalidade que sofre uma família que perde seu ente querido para a vida toda. Exatamente, às vezes um ente querido, né? Eu já conheci pessoas que, assim, voltando do trabalho, sofrem um acidente, né? Porque uma outra pessoa, um terceiro, estava dirigindo embriagado, né? E prejudicou a vida daquela pessoa, daquela família, né? É curioso até mostrar que a porcentagem de pessoas, né? Aqueles que dirigem embriagados, que se envolvem no acidente, a porcentagem daqueles que eles mesmos morrem é muito baixa. O índice é muito maior para aquela pessoa que sofre o acidente, né? Ou seja, para quem ele atropela, para quem o carro bate. Então, assim, é curioso, né? Infelizmente, é isso que acontece. Até algumas pessoas a gente vê nas redes sociais essa revolta das pessoas que perderam seus amigos e seus entes queridos por conta disso, porque a pessoa, além de não sofrer nada, né? Ela não tem essa a punição dela também não é uma coisa tão exagerada, mas a família é penalizada para a vida toda. Muito bem, por falar em leis de trânsito, fique atento à localização dos radares móveis em nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I e nas ruas Bom Jesus, Expedicionário Armando Cavalcante e Tiradentes. Muito bem, eu quero aqui agradecer a presença, ainda aqui do outro lado aí da telinha, do Wagner Ferreira Alves, da Regina Lúcia Leal, do João Paulo Machado. Tá todo mundo aqui me desejando melhoras. E o João Paulo, Daniel, ele diz que também, assim como você, é a favor de uma punição mais grave para esse crime. Então... Pensamos juntos aí, João Paulo. Um abraço para você. De fato, acho que é um clamor da própria sociedade em reconhecer que é grave essa situação quando você toma a decisão de beber e dirigir. São duas combinações que jamais podem acontecer. É isso aí. Agradecemos a presença aqui do Daniel Mendes. Obrigada, Daniel. Sempre enriquecendo aqui o Bom Dia Jacareí. E voltamos já com a presença da conselheira tutelar Daniele Rebelo. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com um Bom Dia Jacareí e já está conosco Daniele Rebelo, que a gente anunciou aqui tanto no primeiro bloco. A Daniele Rebelo é do Conselho Tutelar. Bom dia, Daniele. Bom dia. É muito bom estarmos aqui participando do Bom Dia Jacareí para poder, então, conversar um pouquinho mais sobre o Conselho Tutelar, sobre as demandas da criança e do adolescente aqui do município. Desculpa. No primeiro bloco a gente estava conversando que as pessoas confundem muito o papel do Conselho Tutelar e o do Juizado de Menores. A que compete o Conselho Tutelar e o Juizado de Menores? De fato, as pessoas fazem muita confusão, né? Porque, na verdade, o Conselho Tutelar é um órgão bem acessível, então as pessoas procuram para resolver a maioria das coisas no Conselho Tutelar. Mas as atribuições são diferentes. O Conselho Tutelar o trabalho é zelar pelo direito das crianças e dos adolescentes. Então, se tem uma criança ou adolescente com direitos violados, então deve-se procurar o Conselho Tutelar. Com direitos violados
pelos pais ou responsáveis e também pelo Estado, pelo poder público. Agora, existe o juiz da vara da família e esse juiz, ele cuida de questões de guarda, de visitas, de estabelecimento de pensão. Então, nesses casos, o Conselho Tutelar não pode interferir. Apenas, é claro que se as pessoas vão até o Conselho e nos perguntam sobre isso, nós orientamos a procurarem, a constituírem advogado ou procurarem a Defensoria Pública, mas nós não podemos definir essas questões. Daniele, são 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos o que comemorar? Na verdade, gostaríamos de comemorar, mas ainda estamos muito longe. Naquela época, quando o Estatuto foi promulgado, existia no Brasil crianças, meninos e meninas de rua, em situações de muita violação de direitos. Existiam as grandes instituições onde essas crianças abandonadas eram colocadas. Então, o Estatuto ele veio trazer uma garantia de direitos fundamentais para toda criança e todo adolescente. Porém, o ECA, que é uma lei muito bonita, muito organizada, para que seja bem aplicada, precisa-se ter uma conversa com a sociedade, precisam acontecer mudanças culturais, porque é cultura que criança é o menor, criança é aquele que tem que ser educado debaixo de tapa, de autoridade forte, pesada, criança é de posse daquela família. Então, na verdade, o ECA quer mudar e quebrar esses paradigmas, mas para isso precisa realmente se conversar com a sociedade, porque nós falamos para os pais, olha, não pode bater, mas, e os pais então ficam em dúvida, mas então o que fazer? Como educar os nossos filhos? E muitos deles procuram o Conselho Tutelar querendo que o conselheiro chame a atenção do seu filho. E então o que nós fazemos? Até isso vocês têm de demanda, até educar o filho também das famílias. Exatamente. Os pais chegam, olha, eu não sei mais o que eu faço, eu não quero mais, eu não sei mais, dá um susto no meu filho. E daí nós falamos, olha, nós não podemos dar susto. Quem tem que educar, tem que se impor, colocar as regras da casa, são os pais, são os responsáveis. Então, cabe ao Conselho Tutelar orientar, aconselhar os pais, mas não os filhos. Porque nós, os conselheiros, não vamos ficar lá na casa daquela pessoa o tempo todo. Ela precisa desenvolver isso nela, de desenvolver essa autoridade, de saber lidar. E se ela não está sabendo lidar, nós podemos encaminhar para os órgãos competentes, para um atendimento psicológico, para acompanhamento social. Mas não é o conselheiro que dá susto. E ninguém muda de um dia para o outro. Numa única conversa com uma criança, amanhã ela amanhecer outra pessoa, porque é uma vida inteira. Quais são as maiores demandas lá do Conselho Tutelar, Daniele? Na verdade, nós temos demandas bastante diversificadas. Nós recebemos muitos ofícios da educação, né, da Secretaria de Educação e da Diretoria de Ensino, com o excesso de faltas dos alunos. Mas, além disso, nós temos também as demandas de negligência e, de certa forma, o excesso de faltas também é uma negligência ou a não matrícula escolar. Mas nós temos demandas, a grande parte é de negligência, mas também temos grande demanda de agressões físicas, de abandono, de violência sexual. Esses casos de negligência são denunciados por vizinhos, por outras pessoas, é isso? Ou denúncias anônimas? Chegam através de denúncias anônimas, eu tenho o Disque 100, tenho o telefone do próprio Conselho Tutelar, e algumas pessoas vão pessoalmente, às vezes até familiares fazem essas denúncias. E a negligência é quando as pessoas deixam de cuidar adequadamente do seu filho. Uma criança precisa ter uma rotina estabelecida pela família, de alimentação, de higiene, de frequência escolar,
de cuidados básicos. E quando isso não é ofertado para a criança, ela fica perdida e desorientada. O Daniele, em caso de abuso sexual, se uma criança ela ainda não sabe, né, reportar o abuso sexual, como que as pessoas podem observar se aquela criança sofre algum tipo de violência? As crianças que sofrem abuso, às vezes apresentam alguns indícios. E às vezes elas também comentam com alguém com quem elas têm confiança, às vezes na creche, às vezes na escola ou às vezes para um parente, e comenta do jeito dela infantil. Às vezes sem nem saber que aquilo foi um ato malicioso. Mas às vezes as crianças apresentam sim alguns indícios. Uma criança com uma sexualidade muito precoce, com gestos sexuais para a idade dela. E outras coisas, crianças, por exemplo, apáticas, tristes ou muito agitadas. Essas crianças, às vezes a gente reclama muito. Esse menino dá muito trabalho, grita com as outras crianças, bate, mas isso são indícios. São indícios que a gente precisa observar, porque uma criança que está, assim, de repente, muito agitada, muito nervosa ou muito chorosa, pode estar sendo vítima de violência. Sim, não necessariamente sexual, né? Mas Exato. Algum tipo de violência dentro de casa. E você estava comentando também da orientação que vocês dão às famílias, né? Sim. O que os pais podem e não podem fazer? Porque tem pais que tem agora a lei da palmada, né? Exatamente. Então, como que é essa orientação? Foi estabelecida, então, a lei do menino Bernardo, e a lei da palmada, ela estabelece que nós não devemos usar com o nosso filho correções que causam sofrimento a ele. Então, o sofrimento pode ser uma palmada, mas também uma palavra depreciativa, uma palavra de baixo calão, até um determinado tipo de castigo também pode ser considerado abusivo. Então, o que se estabelece para os pais é que a sua forma de educar não cause sofrimento ao filho. E se essa forma de educar causou sofrimento, deixou hematomas, a pessoa pode responder por maus tratos, por lesão corporal. Mas existem algumas situações que são denunciadas de palmadas, de formas de educar um pouco excessivas, mas nem tanto, que é possível, através de orientação, através de um acompanhamento social, mudar, ajudar essa família a repensar esse jeito de educar o seu filho, promover a mudança cultural. E a lei do menino Bernardo prevê isso, mudanças culturais, com a sociedade, com a família. Muito bem. Bom, vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista com a conselheira Daniele para falar exatamente sobre uma sessão solene sobre o estatuto que aconteceu aqui na Câmara, da qual ela participou, né? E na ocasião, além do próprio Conselho Tutelar, também participaram a Fundação Casa, entre outras pessoas atuantes na luta pelos direitos da criança e do adolescente. A sessão solene em homenagem ao Estatuto da Criança e do Adolescente aconteceu na Câmara Municipal de Jacareí, neste mês de julho, quando também se comemora os 27 anos de existência do ECA, documento criado a partir da Constituição de 1988, que assegura os direitos e a proteção aos menores de 18 anos. A importância é a gente ver a atenção especial à criança e adolescente, né? Porque hoje a gente está comemorando 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele deixa bem claro a criança e o adolescente como prioridade absoluta, né? Uma atenção especial que tem que ter os pais, o poder público, as entidades sociais, o poder legislativo. Então a gente tem que dar uma atenção especial porque, no meu entendimento, criança e adolescente não é futuro, é presente. Junto à presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, compôs a mesa de autoridades da sessão, que também contou com a participação dos vereadores, representantes do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Fundação Casa e munícipes combatentes na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Eu gostaria de pontuar que representar as crianças e adolescentes de Jacareí, enquanto conselheiro de direito, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o nosso papel é cobrar políticas públicas e também defender os direitos dessa demanda no âmbito coletivo. O adolescente hoje, ele muitas vezes chega para a Fundação Casa, ele chega com um ato infracional, tráfico, roubo, isso porque antes disso, a gente ficou falho aí, o sistema na educação, na saúde, na família. Então, todo esse sistema, o que precisa? Precisa ter um olhar mais cuidadoso da sociedade, do próprio sistema de garantia de direito, para dar uma atenção a esse jovem desde o seu nascimento. Eu acho que a defesa integral da criança e do adolescente, ela acontece em âmbito coletivo. É como uma engrenagem, né? E precisa da participação de todos os atores. Ao mesmo tempo que a gente comemora os avanços, né, da lei, do ECA, a gente também se depara com muitos desafios, né, porque a política ela ainda não está completamente legitimada na sociedade. Durante a solenidade, os discursos não foram apenas de comemoração, mas também de protesto, no combate à violência sofrida pelas crianças, como foi apresentado pelo Conselho Tutelar, que em 2017 já recebeu mais de 1.200 casos com problemas que vão desde evasão escolar, mas até abusos sexuais, que são relatados semanalmente. O papel do Conselho Tutelar é de suma importância e o que foi colocado hoje, inclusive pela Daniele, é a dificuldade que a gente está tendo e bem desenvolver o nosso trabalho em razão de não ter o segundo Conselho Tutelar. O número de habitantes do nosso município, ele já ultrapassou e já abrange a necessidade desse segundo Conselho Tutelar. Com a criação deste segundo Conselho Tutelar, a aplicabilidade do Estatuto da Criança e Adolescente, das leis que estão previstas lá, vão ser melhores ajustadas, porque a gente vai ter melhores condições de oferecer à sociedade, às crianças e adolescentes, um trabalho com excelência. Então é muito interessante essa discussão de hoje e é um dia de reflexão, não de homenagear o Estatuto, né? Porque é uma lei, embora seja de referência para o mundo inteiro, países até de primeiro mundo, mas hoje é um dia de reflexão, né, da gente sair daqui com o compromisso de um trabalho integrado, organizado e assim ações conjuntas, né? É isso que vai fazer diferença e trabalhar um pouco mais na proteção e prevenção, né, com cuidado das vidas da criança e dos adolescentes do nosso município. E vamos conferir as vagas oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Jacareí. Bom, hoje o PAT de Jacareí, né? Ele oferece uma vaga para jardineiro, uma vaga para operador de caixa e uma vaga para técnico de enfermagem. O PAT fica no Atende Bem, localizado na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. E você pode comparecer lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Então, voltando aqui, né, a nossa conversa com a conselheira tutelar Daniele. Daniele, a gente conversou ali, né, a gente observou a sessão solene. E no dia da sessão você apresentou dados que para cada 100 mil habitantes, como a gente comentou no primeiro bloco com o Daniel Mendes, para cada 100 mil habitantes, é preciso pelo menos 5 conselheiros numa cidade. Jacareí tem aproximadamente 230 mil habitantes e 5 conselheiros. E como que é assim essa demanda aumentando cada vez mais só para vocês 5 resolverem e atenderem? De fato, isso tem sido uma luta nossa já há alguns anos, porque o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que a cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão colegiado composto por 5 conselheiros. Isso é estabelecido dentro do ECA. Então, em Jacareí, devido ao número de habitantes, já deveria haver mais um conselho tutelar, composto por 5 conselheiros. E havendo esse número, mais um conselho tutelar, seria muito melhor, porque
hoje nós temos uma grande demanda. Como foi falado, nós atendemos apenas nesse primeiro semestre de 2017 1.200 pessoas. Pessoas que vão todos os dias no Conselho Tutelar com as mais diversas demandas, com situações não tão graves, mas com outras situações gravíssimas. E essas pessoas precisam ser bem atendidas, precisam ser... a situação delas precisa ser olhada e feita com dedicação. Além disso, o Conselho Tutelar não pode ficar só atendendo pessoas, porque também nós somos um órgão de articulação dos direitos da criança e do adolescente. Deveríamos estar trabalhando mais na promoção desses direitos, deveríamos estar trabalhando mais com ações preventivas. E devido a essa grande demanda, nós temos atendido e não temos conseguido fazer tudo que caberia a nós. Porque na verdade, quando a gente só fica apagando a fogueira, a gente não vai lá atrás, na raiz da questão. E isso precisa ser melhor trabalhado aqui em Jacareí. Até para ter uma organização, né, melhor para vocês conseguirem fazer de uma maneira mais efetiva. Daniele, no caso de uma denúncia, vocês receberam uma denúncia. Como que acontece o processo a partir daí? Sim. Nós recebemos a denúncia, então nós notificamos a família para comparecer ao Conselho Tutelar. Às vezes também fazemos uma visita, dependendo do tipo da denúncia. E a partir da conversa, a partir daquele primeiro atendimento, o Conselho Tutelar, em colegiado, define os encaminhamentos que vão ser feitos. Porque, na verdade, o Conselho Tutelar, nós não fazemos o acompanhamento daquela família. Nós verificamos a situação e encaminhamos para os órgãos competentes, que podem ser para a Secretaria de Assistência Social, para aquela família receber um acompanhamento social, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, também esportes ou cultura, dependendo da demanda apresentada por aquela família. Tem muitas pessoas que às vezes têm receio de fazer denúncia no Conselho Tutelar, porque acreditam que uma vez denunciado, o Conselho Tutelar vai lá e vai retirar vai bater com a polícia lá, né? Exatamente. E não é esse o papel, porque, na verdade, também é garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente a convivência familiar e comunitária. Então, nenhuma criança tem que ser retirada da sua família, ela tem que continuar no lar. E se aquela família está precisando de uma nova organização, isso nós vamos tentar fazer através da articulação com os órgãos de defesa da criança e do adolescente de Jacareí. Certo. Agora, no caso de abuso sexual, que é um assunto já muito mais delicado, alguém denunciou. Como que é o procedimento de vocês? Porque a pessoa que denunciou também não vai querer... Todo mundo ali está com medo de alguma coisa, né? Então, como que vocês lidam assim com muita ética, com muito cuidado nessa situação? Em Jacareí, nós tivemos um grande avanço na discussão do atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual. Foi criado em Jacareí no ano passado, em agosto do ano passado, a resolução número 2, que trata do fluxograma de atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual. E esse fluxograma, ele estabelece o papel de cada ator da rede de proteção no atendimento a essa criança. Então, a primeira pessoa para quem a criança faz o seu relato, ela deve anotar isso, deve preencher uma ficha de notificação de violência e encaminhar, então, para o Conselho Tutelar. E no Conselho Tutelar, o conselheiro ele não vai ouvir novamente aquela criança, porque cada vez que uma criança tem que relembrar e contar aquilo, ela sofre novamente. Então, a intenção no fluxo é que ela não fique contando para todo mundo em todos os lugares que ela vá. Então, uma vez que foi feito esse relato, nós do Conselho Tutelar fazemos os devidos encaminhamentos para Casa do Abraço, que é o ambulatório de infectologia de Jacareí, onde essa criança vai passar por uma escuta estruturada com uma psicóloga especializada
e também havendo necessidade de fazer alguns exames. Além disso, também encaminhamos para a Secretaria de Assistência Social para que essa família seja acompanhada e também para o Ministério Público. Daniela, a gente tem 2 perguntas aqui dos espectadores pelo Facebook. Uma pergunta muito interessante da nossa colega Lucimara Nascimento. Como vocês conselheiros, lidam com questões difíceis sem perder a ternura, né? Ter fortaleza e humanidade ao mesmo tempo? Exatamente, isso é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, o Conselho Tutelar, todos os dias nós trabalhamos com pessoas que chegam lá nervosas, tristes, com muitos problemas e, às vezes, agressivos até com os conselheiros. Nós já tivemos muitas situações de quase agressão com conselheiros e para lidar com essas questões, realmente a gente se apoia um no outro, porque hoje nós não temos assim, acesso a um cuidado para nós, um ajudando o outro, se fortalecendo e de repente quando um percebe que o outro já está assim bastante angustiado, vai todo mundo junto para tentar atender aquela situação. Então, nós trabalhamos muito juntos. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado e um apoia o outro. Nós não ficamos assim, cada um atendendo uma situação de forma isolada. E tem uma outra pergunta aqui do João Paulo Machado. Ele fala que, às vezes, as agressões verbais podem causar um trauma muito mais difícil de ser tratado do que uma palmada. E se você concorda com isso? Sim, inclusive na sessão de Câmara eu falei sobre isso, porque uma das coisas que é pouco denunciada é a violência psicológica. E isso causa muitos problemas quando a gente fala para o nosso filho assim, você não devia ter nascido, você é um estorvo na minha vida, ou usa palavras, chama a criança com palavras de baixo calão, chama de animais. Isso causa muito problema para a vida adulta. Quando uma criança grava na cabeça, olha, você não serve para nada, tudo que você faz dá tudo errado, você quebra tudo. São coisas que gravam na cabeça da pessoa e ela vai crescer com aquilo. E para a criança, quando ela escuta esse tipo de palavra vindo dos pais, a gente tem que entender que a criança não tem maturidade como nós adultos para lidar com esse tipo de frase. Para filtrar, né? Para filtrar. Então, para eles escutam e assumem isso para a vida dele. Sim, às vezes no calor do momento as famílias esquecem que estão moldando ser humanos, né? Para a vida adulta. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa entrevista. É um assunto muito pesado, mas vamos parar um pouquinho, respirar, porque hoje é quinta-feira, depois a gente vai continuar ainda com a nossa entrevista, mas o final de semana está chegando e vamos conferir as dicas da Agenda Cultural com Aleph Gonçalves. Olá, gente! O quadro Agenda Cultural de hoje começa com um especial de férias, que segue essa semana com o programa Férias Seguras, uma parceria da Fundação Cultural com a Secretaria de Mobilidade Urbana, na qual as crianças aprendem mais sobre a segurança no trânsito com atividades e vídeos ilustrativos. E depois elas vão fazer um circuito de bicicleta pela mini cidade do Parque dos Eucaliptos. A oficina acontece na Biblioteca Macedo Soares, hoje às 9 da manhã e às 2h30 da tarde. À noite, temos o Cineclube com a sessão Liberdade de Pensamento, que exibe o filme A Onda, às 7 horas na Sala Mário Lago. E às 8 da noite, a Orquestra Sinfônica Juvenil se apresenta no Educa Mais Jacareí, na Sala Ariano Suassuna. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 7 horas. Na sexta, tem contação de histórias às 9 da manhã e às 2h30 da tarde, na Biblioteca Macedo Soares. E à noite acontece a última classificatória da Batalha dos Trilhos, que vai levar 2 MCs classificados do Vale do Paraíba e Litoral Norte para o Circuito Paulista de Batalha de MCs. A disputa começa às 6 horas no Pátio dos Trilhos. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com as dicas para sábado e domingo. Tchau, tchau! E reforçando a agenda cultural, hoje também é dia de cinema de quinta na Sala Mário Lago. E qual será o filme de hoje? Quem nos conta é Rudmila Rodrigues no Dicas de Cinema. O cinema de quinta, que acontece na Sala Mário Lago, parceria entre o Cineclube e a Fundação Cultural de Jacareí, exibe hoje o longa-metragem A Onda.
O filme alemão de 2008, dirigido por Dennis Genzel, conta a história de um professor que é designado a instruir seus estudantes de ensino médio sobre o Estado autocrático, mesmo sendo contra sua vontade. Confira um trecho do filme. Ich will hier gar nicht weg. Lass die mal Abi erstmal irgendwo studieren. Ich weiß noch nicht mal was. Morgen. Was versteht man unter autokratischen Staatsformen? Diktatur vielleicht? Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. So, und jetzt im Gleichschritt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Para assistir, vá hoje às 7 da noite à Sala Mário Lago, lá no Pátio dos Trilhos. A indicação é de 12 anos e a entrada é gratuita. Voltamos aqui com a entrevista com a Daniele Rebelo, que é conselheira tutelar. E antes eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O João Paulo Machado, que já fez a pergunta aqui, a Lucimara Nascimento, a Tamires, a Cris Fidelis, o Elton Rivas, que está nos acompanhando remotamente também, José Carlos Felipe e José Carlos Veríssimo e Rafael Felipe e a vereadora Lucimar Ponciano também. Obrigada pela participação aqui de todos vocês. Daniele, você certamente já ouviu vários comentários do tipo, o ECA é para proteger bandidos. E aí? De fato, sempre as pessoas têm comentado isso e criticam o ECA, dizendo que deu muitos direitos à criança e adolescente, está protegendo adolescente infrator, mas... na verdade, o ECA ele vem estabelecer para a criança e adolescente a proteção integral. Quando uma criança ou adolescente recebe todos os direitos que são destinados a ela pelo ECA, dificilmente ela vai se tornar um adolescente infrator. Mas, mesmo o adolescente infrator, ele ainda é uma pessoa em desenvolvimento e precisa ser dada a ele chances de se tornar um cidadão de bem. E uma das coisas que nós combatemos, nós que defendemos o direito da criança e do adolescente, é a redução da maioridade penal. Porque a sociedade, às vezes rancorosa, quer buscar apenas a punição. Quer que a pessoa que cometeu um ato infracional seja punido, que ele apanhe, que ele seja humilhado, mas nós sabemos que isso não vai tornar a pessoa, não vai transformar a vida daquela pessoa. Todas as pessoas têm direito e chances de se tornarem um cidadão de bem, e se for dada a ele a chance que ele não teve anteriormente. Quando eu falei sobre a Fundação Casa, eu disse que na Fundação Casa é feito um trabalho com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, um trabalho com cada adolescente e sua família para restabelecer o vínculo, para dar a ele a chance de estudar, de se profissionalizar. Enquanto que na cadeia nós temos um amontoado de pessoas que ficam lá muitas vezes sem receber nenhuma visita da família, muitas vezes sem chances de estudar, de trabalhar, e lá juntos um troca ideia de crimes que cometeu e muitas vezes saem melhorados para o crime, mas não para a vida aqui em sociedade. Então, eu não penso que o ECA seja para defender, conforme as pessoas falam, bandido. É para priorizar criança e adolescente, pessoa em desenvolvimento. É muito importante, o ECA fala muito disso, porque a criança e o adolescente são pessoas que estão ainda se formando, que estão crescendo, que estão sendo trabalhadas. Então, tudo tem que ser dado a elas para que elas se tornem cidadãos, adultos saudáveis, adultos que vão ser protagonistas de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais correta, mas precisa ser dado chance para eles. É como se com 16 anos ele ainda está em desenvolvimento, então o problema precisa ser trabalhado desde a base, né? Exatamente, porque na verdade
a criança, desde o ventre, ela já está sendo educada. As pessoas, às vezes, ela tem lá uma criança de 2, 3 anos em casa e ela faz todas as vontades, não impõe, não coloca regras na vida daquela criança. E daí, quando essa criança vai crescendo e quando ela está lá com 10, 11 anos e começa a ter outros interesses que uma criança de 3 anos, de repente a família fala, olha, o que será que aconteceu? Por que o meu filho ficou assim? Ou ainda, quando a família está desorganizada, porque a melhor forma de educar os filhos é através do exemplo, através das atitudes da família daquela criança ou adolescente. E quando a família está toda desorganizada e não dá bons exemplos, a criança tende a se tornar, a seguir o fluxo daquela família. E o comportamento não vai ser corrigido com o nosso sistema prisional, né? Exatamente. E o trabalho socioeducativo da Fundação Casa, você acha que está sendo eficiente aqui em Jacareí? Na verdade, algumas coisas precisam ser revistas, né? E conforme eu falei na sessão Câmara, não posso dizer que a Fundação Casa está assim 100%, mas ela pode oferecer muito mais aos adolescentes do que as cadeias públicas. Uma das coisas importantes é que na Fundação Casa tem um número limitado de adolescentes, diferente das cadeias que é superlotado, que as celas estão cheias de pessoas, às vezes mais de 100% da capacidade. A Fundação Casa de Jacareí atende em torno de 60 adolescentes, então o trabalho é muito bem feito. Mas eu não posso negar que às vezes nós recebemos algumas denúncias na Fundação Casa, mas justo por conta das mudanças culturais que precisam ser feitas, né? Tá certo, a gente vai chegando ao fim de mais um Bom Dia Jacareí. Voltamos com a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 da noite. Obrigada pela sua audiência e agradecemos a presença da Daniele aqui com a gente. Daniele, muito obrigada pela sua presença. Foi muito esclarecedor, assuntos pesados, mas de suma importância aqui para nossa cidade. E eu queria que você deixasse o seu telefone, o telefone do Disque Denúncia e as suas últimas palavras para a população de Jacareí. O Conselho Tutelar é um órgão, como já foi falado, de proteção dos direitos da criança e do adolescente. E nós estamos à disposição para atender e acolher todas as denúncias e fazer o nosso trabalho, conforme já foi descrito, através dos telefones 3954 9920 e através do Disque 100 também é possível fazer a sua denúncia, garantindo todo o anonimato. E é importante ressaltar que as denúncias elas devem ser feitas de forma muito madura, porque às vezes as pessoas usam os telefones do Conselho Tutelar ou do Disque 100 para prejudicar outras pessoas. Só que quando a gente faz uma denúncia que não é verdadeira, não é o adulto que está sendo prejudicado, é a criança. Porque quando nós recebemos uma denúncia, há toda uma exposição, a família é chamada no Conselho Tutelar, abre-se um procedimento administrativo. Então, nós não devemos usar denúncias para prejudicar pessoas. Pelo contrário, devemos usar denúncias para ajudar pessoas. E uma criança e adolescente que está, de fato, sofrendo qualquer tipo de violência, precisa de atendimento. Porque quando ela não é bem tratada e quando ela cresce nessa violência, ela vai se tornar um cidadão violento. E as consequências são para a sociedade inteira, ou seja, para mim, para todos nós. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da sociedade, não só do Conselho Tutelar, não só do poder público, mas da família, da sociedade, da comunidade, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, todos nós temos esse compromisso. Muito bem, então vamos colaborar com o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Confira toda a nossa programação no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e compartilhe nosso conteúdo no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí.
E amanhã não perca, o Bom Dia Jacareí vai abordar novos acessos à Via Dutra. E ainda vamos falar sobre um concurso de petiscos de boteco que vai acontecer aqui em Jacareí. Um ótimo dia e até amanhã.